Graça e paz, irmãos. Sexta-feira, dia abençoado. Semana passou, calor. Tomara que o calor tenha passado também, né? Irmãos, com a graça do Senhor, nós estamos aqui em mais um dia, mais um devocional e vamos estar então orando ao Senhor para que o Senhor traga revelação dele sobre a sua palavra. Amém? Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por mais esse dia, obrigada pela semana que tivemos, obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, obrigada, Senhor Deus, por tudo. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos agora que o Senhor Deus fale aos nossos corações, que o Senhor Deus, ó Pai, fale através de mim, que o Senhor Deus toque nos corações, ó Pai, que nós sejamos, ó Pai, instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O devocional de hoje é Construindo sobre a Expiação. E o texto base está lá em Romanos. Abre então em Romanos 6, nós vamos estar lendo de Romanos 6, 11 a 14. Vamos ver então o que o texto nos diz. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que esse versículo aqui em especial, ele está falando? Que da mesma forma que nós devemos nos considerar mortos para quê? Para o pecado. Quando Cristo veio, ele colocou uma nova vida em mim, uma nova vida em você. E a partir dessa nova vida que nós recebemos no Senhor, nós já não estamos mais subjugados ao pecado, nós já não somos mais escravos do pecado. O Senhor nos libertou para que nós vivamos em unidade de vida no Senhor, para a honra e glória dele. Então, a partir desse momento, nós morremos para o pecado. A partir do momento em que eu e você tivemos um encontro com o Senhor Jesus, a nossa vida a partir dali não pode ser mais a mesma. A nossa vida a partir dali, ela é completamente transformada. As minhas ações, as minhas atitudes, os meus pensamentos, tudo aquilo que diz respeito a mim e a você, nós devemos o quê? Levar e subjugar a Deus, para que o Senhor analise, para que nós andemos em conformidade com aquilo que o Senhor Deus planejou para nós, livres e libertos do pecado, porque foi para isso que o Senhor Deus nos chamou, para que nós andássemos em novidade de vida. Então essa novidade de vida implica em quê? Em morte para o pecado. E vivo para quem? Vivo para Deus, para a honra e glória dele, para glorificar o Senhor através da minha vida, através da sua vida. E ele continua dizendo o seguinte: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Por quê? Porque se antes nós tínhamos uma vida em que nós ainda não conhecíamos a liberdade em Cristo, em que nós ainda não havíamos aceitado o Senhor e estávamos ali subjugados no pecado, estávamos ali imersos em meio a todo o pecado e considerando tudo aquilo era normal, tudo aquilo era natural, e não é, né? O pecado, na verdade, não é natural para quem ainda não conhece ao Senhor, mas para quem já teve um encontro genuíno com o Senhor, isso tem que ter cortes, tem que ter mudança de vida, isso tem que ser radical. Eu tenho que olhar para mim e falar assim: opa, aquilo que antes era certo agora já não é mais, mudou. Na quarta-feira nós tivemos o testemunho do Júlio, que foi uma bênção, e ele falando que Deus começou a incomodar ele de tal maneira que ele começou a considerar ele assim, ele por completo, né? Ele enquanto homem, enquanto esposo, enquanto pai, né? E que ações que a princípio estavam certas, que ele começou a olhar para aquilo tudo e falar: opa, peraí, né? E Deus foi operando uma transformação tão maravilhosa na vida dele, que ele de fato teve um encontro genuíno com o Senhor, com a essência do Senhor foi colocada nele, foi colocada em mim, foi colocada em você, mas essa essência, ela tem que produzir o quê? Produzir morte para o pecado e vida no Senhor. Ela tem que produzir vida no Senhor, e essa vida no Senhor, à medida que ela vai produzindo, a primeira coisa que ela gera na gente é o quê? Consciência do pecado, consciência daquilo que está errado. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho consciência de que aquela atitude que eu considerava certa antes, agora já não é mais certa, agora em novidade de vida está em desacordo com o que o Espírito Santo de Deus que habita em mim quer que eu faça, quer que a forma como eu proceda, eu tenho que mudar, eu não posso mais continuar, eu já tenho discernimento que aquilo está errado, e a partir desse discernimento eu tenho que buscar um novo caminho, um caminho de luz, um caminho de vida, né, que é o caminho do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque vida verdadeira nós só encontramos no Senhor Jesus, e para encontrar a vida verdadeira no Senhor Jesus, nós temos que ter nossa essência mudada. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos reconhecer como o único Senhor e Salvador, nós precisamos de fato pedir e nos arrepender dos nossos pecados. Por isso que nós precisamos morrer de fato para o pecado, ter consciência do pecado. A partir dessa consciência do pecado, nós temos a morte do pecado. E essa morte do pecado, ela é uma linha divisória. Por quê? Porque ela marca o antigo do novo, né?
a nova pessoa que eu sou em Cristo a partir dali, né? A partir do momento que eu morri para o pecado, a partir do momento que eu não estou mais ali sobre o jugo do pecado, que o pecado não domina mais a minha vida, e que aquilo que eu considerava certo, e que a partir do Espírito Santo de Deus em minha vida fala que aquilo está em desacordo com a vontade dele, eu já não vou mais praticar. Eu vou submeter toda a minha vida, todos os meus pensamentos, a minha mente, todos os meus sonhos e projetos a ele. Para quê? Para que ele me dirija a partir dali, para que eu tenha de fato vida nova no Senhor. E a palavra de Deus continua dizendo o seguinte: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. A palavra de Deus nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, a partir dessa palavra de Deus, que é viva, é verdadeira, é eficaz, é mais cortante, né? Capaz de separar alma e espírito. Então, essa palavra de Deus que declara que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, a partir dessa palavra eu não posso mais fazer o que eu quiser do meu corpo, né? O meu corpo habita o Espírito Santo de Deus, então o meu corpo ele tem que ser santo, eu tenho que santificar ele todos os dias ao Senhor, para a honra e glória dele. Eu tenho que cuidar para que o meu corpo por completo, a minha mente e o meu coração estejam de acordo com a vontade do Senhor. Nós não podemos simplesmente desconsiderar esse fato, né? O Senhor colocou em mim e em você, a partir ali do momento em que nós aceitamos Jesus, a partir desse momento o Senhor colocou vestes brancas em nós, e a partir dessas vestes brancas nós não podemos simplesmente pegar essa roupa branca, limpa, alva como a neve que o Senhor Deus nos deu e lamear ela toda de novo, fazer como o porco que você acaba de tomar banho e vai lá na lama tudo de novo, né? Não é assim. Nós não podemos agir dessa forma, nós não podemos desconsiderar e anular o sacrifício de Jesus na cruz. A partir do momento que eu digo que tive um encontro com o Senhor Jesus, mas eu continuo com as mesmas práticas, eu não tive mudança de vida, eu não repensei meus valores, eu não repensei minha vida, está errado. Eu tenho que rever e falar, opa, isso aqui está errado, isso aqui não está de acordo. O Espírito Santo incomoda, ele é o nosso norte, ele é a nossa bússola, ele é quem passa a dirigir e falar, opa, por aqui não, por aqui sim, e ele vai te conduzindo nos mínimos detalhes, mas para isso nós temos que primeiro andar em novidade de vida, nos afastar do pecado. Por quê? Porque à medida que eu me aproximo do pecado, eu me afasto de Deus. Não tem meio termo, né? Então, se eu quero andar em novidade de vida, se de fato eu tive encontro com o Senhor, eu tenho que repensar minha vida, eu tenho que repensar minhas ações, eu tenho que me arrepender do que eu já fiz, pedir perdão, misericórdia do Senhor, e ela nos alcança todos os dias, e pedir que o Senhor dirija a nossa vida a partir dali, e cuidar para que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso falar, o nosso agir esteja de acordo com a vontade de Deus, e que nós não sejamos instrumento maligno, né? No nosso falar, no nosso pensar, no nosso corpo, a nossa forma de agir. Quando nós pecamos, na verdade, nós não atingimos só o próximo, só o irmão, só o parente, só o pai, só a mãe, só o esposo, a esposa, não. Acima de tudo, a primeira pessoa que nós atingimos e que nós agredimos com o nosso pecado é o próprio Deus, porque Ele colocou a essência dele em nós. Ele enviou o seu Filho para que morresse na cruz por nós, e nós simplesmente jogamos para lá e desconsideramos essa morte. Não é assim que o Senhor Deus tem. O Senhor tem novidade de vida. Ele quer que eu e você andemos em novidade de vida. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para cumprir o propósito dele, para ter uma vida plena, uma vida de fato de acordo com a vontade do Senhor. E o versículo continua: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Antigamente, quando a lei ainda estava antes de Cristo, era vigente a lei, e a lei ditava ali para todos o povo de Israel, né, ditava ali para os hebreus tudo aquilo que eles deviam ou não deviam fazer. Então, o povo de Deus, o povo de Israel, eles cumpriam à risca a lei, buscavam cumprir. Na verdade, ninguém conseguia cumprir a lei senão o próprio Jesus, mas eles buscavam ali cumprir à risca a lei, mas o coração não necessariamente estava voltado para o Senhor, não necessariamente que tinha tido a conversão genuína. Cumpria, mas cumpria da boca para fora. O coração não necessariamente tinha tido aquele encontro com o Senhor Jesus. E aí vem Jesus e fala: olha,
debaixo da graça. Hoje vocês não estão mais sobre a lei, sobre o jugo da lei, mas sobre o jugo da graça. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é o que declara a palavra de Deus. E isso aqui não pode ser comprado, isso aqui não é pelas minhas boas ações, é pelo quê? Pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando eu aceito esse sacrifício e eu reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida e quando eu permito que Ele dirija a minha vida por completo, as minhas ações, quando eu me arrependo dos meus pecados, eu me torno livre, livre de todo o jugo do diabo, livre de todo pecado, livre de toda artimanha, livre de tudo aquilo que ele tem tentado lançar sobre a sua mente, todo pensamento que não vem de Deus, todo pensamento de que você não é capaz, que você não é amado, todo pensamento que vem de iniquidade, que vem de abominação, de injustiça, de ódio, falta de perdão, lascívia, imoralidade, tudo isso não vem de Deus e tudo isso o diabo está todos os dias fazendo o quê? Tentando lançar na mente. Mas nós não estamos mais sob o jugo do diabo, o Senhor nos libertou. Então esse tipo de pensamento não vem do Senhor. Quando o diabo tentar, rejeite. Por quê? Porque aqui a palavra de Deus declara, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós fomos alcançados pelo sacrifício do Senhor. E esse sacrifício do Senhor nos deu veste branca, nos deu liberdade no Senhor. Nós somos livres, livres de todo o jugo do pecado, livres de toda acusação. Amém? E que você tome posse disso, viu? Que você valorize as vestes brancas que o Senhor Deus te deu. Ele te fez nova criatura no Senhor. O seu passado foi apagado e a partir dali você é nova criatura. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe sua vida, abençoe seu restinho de semana, seu final de semana, e que Ele te guarde e te proteja. Amém, irmãos? Vamos estar orando então para que o Senhor Deus nos abençoe. Senhor meu Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti pela misericórdia do Senhor, para que nós possamos, de fato, andar todos os dias em novidade de vida, para que nós possamos, ó Deus, nos afastar do pecado, que o Espírito Santo de Deus nos dirija por completo. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria, ó Pai, para que nós possamos detectar o pecado de longe, Senhor Deus, e já nos desviar. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Te peço que o Senhor Deus abençoe o final de semana de cada um dos irmãos, que eles sejam guardados no Senhor, guardados no físico, no intelecto, na mente, guardados no coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? E no domingo nós temos o culto, às 18h20 nós temos a escola bíblica, que tem sido uma bênção. Convido vocês a participarem, porque tem sido muito bom, tem sido muito edificante. E às 19 horas nós temos o culto presencial. Quem puder participar, vem participar com a gente, tem sido uma bênção. Nós estamos sentindo falta dos irmãos, viu? E para quem não pode participar, participa com a gente lá pelo YouTube, no Fab TV, é muito importante, não deixe, não se afaste, a palavra de Deus, ela precisa ali, ó, todos os dias é o nosso alimento, né? O Senhor Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, ele declarou o que? Ele declarou a palavra. Então nós precisamos estar constantemente em unidade na palavra, aprendendo do Senhor, aprendendo da palavra e cada vez mais buscando ao Senhor. Para quê? Para que no dia mau nós tenhamos alimento, para que nós andemos ali, tenhamos um relacionamento firme com o Senhor, para que nós possamos ter intimidade com o Senhor e viver a vida plena que Ele preparou para nós. Amém, irmãos? Espero todos vocês no domingo e fiquem com Deus. Tenham um final de semana abençoado. Amém.